A gente vai ver hoje como é que a gente calcula a área de um triângulo, né? Quando a gente conhece as três coordenadas dos três vértices do triângulo, né? Então, hoje a aula é bem rápida, na questão de ser pouca informação. Basicamente, está aí a informação da aula de hoje, né? Então, vamos aqui tentar entender o que a gente vai fazer hoje. A área da superfície limitada por um triângulo ABC, né, em que o vértice A, você conhece as coordenadas, né, o vértice B também e o vértice C também. Essa área é dada por... Então, a área, estou representando aqui por A, né, vai ser igual ao módulo do determinante dividido por 2, né? E que determinante é esse? É aquele mesmo determinante que a gente viu na aula passada. Quando você pega a primeira linha, né? Você coloca as coordenadas do vértice A e o número 1. A segunda linha você coloca as coordenadas do vértice B e o número 1. E assim vai. A outra linha você coloca as coordenadas do vértice C. Então, esse determinante aí, né, ele é fundamental aqui na geometria analítica. Lembrando de novo, como é que você monta esse determinante? Você pega em cada linha e coloca as coordenadas dos três pontos, certo? E a última coluna sempre é o número 1. Então, você saber montar esse determinante é fundamental para você saber duas coisas na geometria analítica. Na aula passada a gente viu como é que determinava se os pontos estavam alinhados ou não, né? Então você faz esse determinante aí. Se esse determinante der zero, né, o que a gente viu na aula passada é que se o determinante der zero é porque os três pontos estão alinhados, né? Então nesse caso aqui, se você tiver os pontos dessa forma, com certeza o determinante vai dar zero, né? Agora, se você tiver os três pontos não estando alinhados, aí, claro, três pontos formam um triângulo, né? Aí, a área desse triângulo, você calcula fazendo esse mesmo determinante, né, em módulo e dividindo por 2. Basicamente é isso. Então, se você quer calcular a área de um triângulo na geometria analítica, basta você fazer esse determinante, né, e dividir o módulo dele por 2. Ok? Bom, chega de teoria, vamos na prática, né? Então, determine a área do triângulo de vértices A, B e C e a gente conhece as coordenadas dos três vértices. Então, a primeira etapa é, vamos calcular o determinante. Vamos montar primeiro, na verdade, né? Vamos montar. Como é que você monta? Você pega qualquer um dos três pontos e anota na primeira linha as coordenadas, né? Então você vai pegar aqui o 2, o 3 e botar um aqui também, certo? Coordenadas do ponto B, 5, 4 e 1 sempre aqui no final. Depois, 6, menos 3 e 1. Beleza, então o determinante que você tem que analisar vai ser isso aí. Se você, por acaso, resolver esse determinante e ele der zero, significa que esses três pontos aí não vai formar um triângulo. Vai formar três pontos alinhados, beleza? Mas tudo indica que isso não vai acontecer porque ele está pedindo para calcular a área de um triângulo. Então esses três pontos devem ser um triângulo, certo? Vértice de um triângulo. Para calcular o determinante, como é que você faz? Eu mostrei na aula passada que você pode usar aquela regrinha, que é pegar o de baixo aqui e subir. Então, eu vou pegar esse 6 e vou colocar ele aqui em cima. E vou pegar esse 2 e colocar aqui embaixo, né? Aí eu faço a mesma coisa com a última coluna, né? Ok. E vou multiplicando as diagonais. Vamos lá. Primeira diagonal aqui é 6 vezes 3 vezes 1. Dá 18. Segunda diagonal, 2 vezes 4 vezes 1. Dá 8, né? Depois,
5 vezes menos 3 vezes 1. 5 vezes menos 3 dá menos 15, né? Aí você coloca menos 15. Essas três primeiras multiplicações aí, você coloca da forma como der, né? O resultado que der, você coloca. Já as outras três multiplicações, né, que são nesse sentido aqui, aí você tem que ter uma preocupação que o resultado você tem que inverter o sinal. Então a primeira multiplicação aqui é 5 vezes 3 vezes 1. 5 vezes 3 vezes 1 dá 15. Quando você for anotar aqui, você vai ter que colocar menos 15. Segunda coluna aqui, segunda diagonal, desculpa. 6 vezes 4 vezes 1 vai dar 24, né? Aí você tem que anotar com sinal invertido. Menos 24. 2 vezes menos 3 vezes 1. Você tem que anotar, no caso o resultado dá menos 6, você tem que anotar mais 6. Pronto. A pior parte já passou, né? Vamos aqui agora fazer conta. Vamos lá. Fazer primeiro, eu gosto de fazer assim, primeiro com os positivos, né? Só os positivos. 18 com 8 dá o quê? Dá 26. 26 com 6 dá 32. Muito bom. Aí faz agora só os negativos. 15 com 15 dá 30, né? 30 com 24 dá 54, né? Então fica 32 menos 54. Então esse determinante aí vai dar menos, né, 22, né? Pronto. Isso é o determinante, certo? Não é a área do cara, não. Não é a área. Aí a área, né, a área do triângulo vai ser o seguinte. Vai ser o módulo do determinante dividido por 2. Aí esse determinante aí a gente viu, a gente calculou que é menos 22. Esse módulo está aqui justamente para garantir que essa área sempre seja positiva. Então vai ficar 22 sobre 2, né? Que dá 11. Então a área aí desse triângulo vale 11. Ok? Então basicamente é resolver um determinante, né? Pegar o seu valor em módulo dividido por 2. Vamos ver um exemplo agora com fração, né? Fração tem o poder de deixar tudo mais estranho, né? Deixar o negócio mais esquisito. Mas vamos lá. Vamos montar aqui. Vou fazer um pouco maior porque as frações requerem um pouco mais de espaço. Primeira linha, anota as coordenadas do ponto A. Pode ser qualquer um dos pontos, mas vamos aqui na ordem alfabética, né? Tentar aqui deixar organizado. Tá aqui, menos 2, 1 meio e 1. Coordenada do ponto B. 1 meio, 2 e 1. Coordenadas do ponto C. 2, menos 1 e 1. Usar na regrinha lá do sobe e desce, né? O 2 que está aqui embaixo, sobe. O menos 2 que está aqui em cima, desce. Mesma coisa com a última coluna. O 1 que está em cima e o que está embaixo, sobe e desce, né? Beleza. Montou aí o determinante, agora é só aplicar aqui a regrinha. Multiplicar na primeira coluna, ó. Primeira coluna você tem que multiplicar, o tempo está aqui fora, 2 vezes 1 meio vezes 1. Isso dá quanto? Cancela esse 2 com esse 2, dá 1, certo? Então a primeira diagonal aí é 1, a multiplicação. A outra vai ser o menos 2 vezes 2 vezes 1. Isso daí é mais fácil. Dá o quê? Dá menos 4. A outra é 1 meio, né? Vezes menos 1 vezes 1. Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar menos 1 meio. Certo? Essa diagonal aqui. Menos 1 meio.
Pronto. As 3 primeiras a gente já concluiu. Agora vamos para a outra. 1 meio vezes 1 meio vezes 1. 1 meio vezes 1 meio vezes 1. Multiplicação de fração, você multiplica o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então vai ficar 1/4, né? Porque é 1 vezes 1 e 2 vezes 2 aqui. E 1 aqui na frente não importa muito. Então aqui vai ficar 1/4 positivo na multiplicação. Quando você for anotar, você tem que inverter o sinal. Então vai ficar menos 1/4. Agora a outra diagonal aqui é 2 vezes 2 vezes 1. 2 vezes 2 dá 4, né? Então você vai botar menos 4. A última aqui vai ser menos 2 vezes menos 1 vezes 1, né? Que vai dar 2 positivo. Quando você for anotar, você tem que colocar negativo. Pronto. Superamos aí as multiplicações. Agora vamos só resolver nessa continha. Vamos lá. Então o determinante vai ficar quanto? Bom, aqui o que a gente tem que fazer primeiro aqui é olhar para essa fração aqui, ó. Para essa subtração de fração. Eu vou até fazer aqui no canto, ó. Menos 1 meio, menos 1/4. Quando você tem isso aí, você tem que tirar o MMC entre 4 e 2, que no caso é 4, né? Aí você vai fazer 4 dividido para 2, dá 2, vezes menos 1, dá menos 2. 4 para 4 dá 1, vezes menos 1 dá menos 1, né? Então isso aqui dá o quê? Dá menos 3/4, certo? Então vamos botar a nota logo aqui na frente, menos 3/4. Agora vamos olhar o restante dos números, né? Você tem 1 menos 4, que dá o quê? Dá menos 3. Menos 3 com menos 4 dá menos 7. Menos 7 com menos 2 dá menos 9, né? Ok. Aí agora vamos ter que resolver isso aqui, que é outra subtração de fração. Vamos lá. 4 dividido para 4 fica 1. Aí 1 vezes menos 3 dá o menos 3. 4 dividido para 1 dá 4. Né? 4 vezes 9 dá o 36. Portanto, o nosso determinante vai dar o quê? Menos 3 com menos 36 dá o quê? Dá menos 39 sobre 4. Certo? Isso aqui é o determinante. Vamos calcular a área. Aí a área é o módulo do determinante dividido por 2. Né? Aí vamos lá, o determinante nosso deu uma fração, não tem problema. Você coloca aqui menos 39 sobre 4. Então, a parte da fração em cima vai ficar positiva. Fica 39 sobre 4, né? Sobre 2. A divisão de fração por um número, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a fração e multiplicar pelo inverso do número. Então o número aqui é 2. O inverso de qualquer número é 1 sobre esse número. Então o inverso de 2 é 1 sobre 2. Bom, então vai ficar aqui o seguinte. 39 vezes 1 fica 39. 4 vezes 2 dá 8. Então a área desse triângulo aí é 39 sobre 8. E deixa assim porque não dá para simplificar mais. Ok? Para você ver como fração ela é um pouco, de certa forma, chata, né? Mas a gente tem que trabalhar com elas. Você não vai ficar toda a vida trabalhando com a calculadora, né? Até porque a gente, quando vai fazer provas externas, a gente não usa a calculadora. Então, a gente tem que trabalhar com frações. Beleza. Então, vamos aqui. Aí agora, a gente vai ver como é que a gente calcula a área de um polígono, né? De um cara que tem mais do que 3 lados, no caso. Não que o triângulo não seja um polígono, mas vamos ver para caras que tem mais do que 3 lados, né? Que o processo é um pouco mais
demorado, né? Então eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou fazer a área dessa figura aqui de duas maneiras. Uma maneira mais chata, né? E depois eu vou fazer uma maneira mais light, certo? Então vamos aqui. Só lembrando aqui, eu tenho aqui um quadrilátero, um cara que tem 4 lados, eu quero saber a área dele. E perceba que eu estou conhecendo aqui todos os vértices desse cara, né? Eu conheço o vértice A, que tem coordenadas -4 e -2. Vamos até anotar aqui para ficar mais -4 e -2. Eu conheço o vértice B, né? Que tem coordenadas -2 e 4. Conheço o vértice C, que tem coordenadas 7 e 5. E por último, né, tem o vértice D, e ele tem coordenadas 1 e -1. Beleza. Então a ideia quando você tem um cara desse, né, é você separar em triângulos. Né? Todo polígono, né, você consegue separar em triângulos, dessa forma aí. Então eu vou separar aqui em 2 triângulos. O triângulo verde e o triângulo amarelo, beleza? E aí eu vou usar o quê? Eu vou calcular a área do triângulo verde, vou calcular a área do triângulo amarelo e depois eu vou somar. Né? Se eu somar a área do triângulo verde com a área do triângulo amarelo, vai dar justamente a área do polígono que eu quero. Então é isso que eu vou fazer. Aí como eu já sei calcular a área de triângulo, aí eu uso a estratégia da área do triângulo para cada um. Só que aí eu vou ter que fazer 2 contas, né? Então eu vou chamar a área 1, a área do triângulo verde, a área 2, a área do triângulo amarelo, né? O determinante 1 vai ser o determinante formado pelas coordenadas do ponto A, B e D, né? Então vamos lá. Então, observem o ponto A, ele tem coordenadas 4 e -2. O ponto B, coordenadas -2 e 4. E o ponto D, né, na verdade, tem coordenadas 1 e -1. E você coloca 1 na última coluna. Certo? Então, esse aí é o mesmo processo que eu estava mostrando a vocês no exemplo 1. Usa a regrinha do sobe e desce, né? O -4 desce, o 1 sobe. E, por último, aí, o 1 sobe, né? E o outro 1 desce. Beleza? Aí agora você multiplica as diagonais. 1 vezes -2 vezes 1 dá -2. -4 vezes 4 vezes 1 dá -16. -2 vezes -1 vezes 1 dá +2. Ok? Agora, muita atenção para as diagonais contrárias, né? Que essas aqui vocês vão ter que inverter o valor que você encontrar. -2 vezes -2 dá 4. Aí você tem que anotar -4. 1 vezes 4 vezes 1 dá 4. Só você tem que colocar -4. -4 vezes -1 vezes 1 vai dar 4 também. Só que você vai ter que colocar -4. Certo? Fazendo essa conta aí, o que você vai encontrar? Que o determinante 1, fazendo essa conta todinha, né, vai dar -28. Então, o determinante referente ao triângulo verde dá -28. Quando eu tenho esse determinante, eu consigo calcular a área. Né? A área 1 vai ser o quê? Vai ser o módulo desse -28, né, dividido por 2. Bom, o módulo de 28 dá 28. Né, dividido por 2 dá 14. Isso indica que a área do triângulo verde vale 14. Fazendo o mesmo processo, só que agora para o triângulo amarelo, o que a gente vai fazer? As coordenadas do ponto B, que é um dos vértices do triângulo amarelo, é -2 e 4. As coordenadas do ponto C, que também é um vértice do triângulo amarelo, é 7 e 5. As coordenadas do ponto D, né, que também é um dos vértices do triângulo amarelo, é 1 e -1. Colocando a coluna 3, tudo 1, né? Aí o que você vai fazer agora? Deixa eu só apagar aqui para não atrapalhar. Usando a regrinha do sobe e desce, o -2 vai descer e o 1 sobe. Mesma coisa com a terceira coluna.
Primeira diagonal aí vai dar 4, né? Porque 1 vezes 4 vezes 1 dá 4. A segunda diagonal vai dar menos 10, menos 2 vezes 5, né? A outra diagonal vai dar menos 7. E esses três aí você não precisa se preocupar com o sinal, né? O sinal que der, você anota. Aí agora você vai ter que inverter os sinais, ó. 7 vezes 4 dá 28, aí você anota menos 28. 1 vezes 5 vezes 1 vai dar 5, você tem que anotar menos 5. Menos 2 vezes menos 1 vezes 1 dá 2, aí você tem que anotar menos 2. Bom, fazendo essa conta aí, do D2, né? Você vai encontrar menos 48, ok? Com esse determinante referente ao triângulo amarelo, você consegue achar a área 2, né? Que é menos 48 dividido por 2. Claro que o menos 48 dentro do módulo. Menos 48, o módulo vai dar 48. 48 dividido por 2 dá 24. Então a gente conclui que a área verde é 14, a área amarela é 24. Então a área do polígono, né, vai ser 14 mais 24. Que aí não tem muito segredo, né? O 14 é da área verde e o 24 é da área amarela. 14 mais 24 dá 38, ok? Então essa é a maneira, né, de fazer para um quadrilátero. Se fosse, vou dar um exemplo aqui, né? Se fosse um polígono com mais lados, imagine que fosse um pentágono, né? Aí você ia ter que fazer o seguinte, você ia ter que dividir em 3 triângulos, né? E aí ia ter que fazer 3 determinantes e somar os 3. É um processo demorado, né? Para isso que a gente inventa umas coisas mais simples e que melhora o processo, né? Então, nesse exemplo 3 aqui, eu vou fazer o mesmo exemplo, só que resolver de uma maneira diferente, que a gente usa um dispositivo prático, certo? Então, como é que funciona aqui? Vamos lá. Então, imagine que você queira calcular a área de qualquer polígono, né? O procedimento que eu vou fazer aqui serve para qualquer polígono. O cara pode ter 3, 4, 5, 6, 7, 8, não importa a quantidade de vértices, beleza? Claro que eu vou fazer aqui para 4 por conta disso. Vamos lá. Primeira coisa, você vai montar o que a gente chama de um dispositivo prático, não é um determinante, certo? Esse dispositivo prático só vai ter 2 colunas, né? Aqui vai ser a primeira coluna e aqui vai ser a segunda coluna. Na primeira coluna, você vai colocar todas as abscissas. Você vai colocar o X dos pontos. Na segunda coluna, você vai colocar as ordenadas. Ok? Só 2 colunas apenas. Por isso que não é um determinante aí que a gente vai calcular. Porque determinante ele só calcula quando ele tem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Então, nesse caso aí, a gente não vai mexer com determinante. É o que a gente chama de dispositivo prático. É uma regrinha. Certo? Então, vamos lá. Então, você inicia assim, ó. Você escolhe um dos pontos, ou o ponto A, ou o ponto D, ou C, ou B. Tanto faz. Você escolhe um dos pontos para começar, né? Eu vou escolher aqui o ponto A, que em ordem alfabética é mais interessante. Beleza? Tá aqui, menos 4 e menos 2. Aí eu anoto as coordenadas, o X e o Y. Aí depois escolho o próximo número, que também pode ser o seguinte. Você agora não pode ser qualquer um. Você tem que escolher um número, um vértice vizinho. Ou você vai escolher o B, ou você vai escolher o D. Certo? Você agora não tem mais escolha. Quer dizer, você só tem 2 escolhas, né? Eu vou escolher o vértice B, né? Eu vou percorrer aí o vértice B. Então, eu vou anotar o vértice B. Aí agora, perceba. Eu escolhi o A, depois o B. Então, eu vou ter que andar agora nesse sentido, certo? No sentido do relógio, no sentido horário. Se eu tivesse escolhido o vértice D, eu teria que começar a fazer assim, ó, andar nesse sentido, certo? Vocês vão entender agora, ó. Então, os próximos pontos agora não tem mais escolha. Eu vou ter que pegar o vértice C, ok?
Então o vértice C vai ter que ser anotado. Depois do C, eu vou ter que pegar o vértice D, que é 1 e menos 1. E aí, quando você chega no último ponto, você retorna e anota o primeiro ponto que você pegou. Então você repete aqui, ó, na primeira linha e na última, os mesmos caras. Ok? Menos 4 e menos 2 lá em cima, menos 4 e menos 2 embaixo, porque são as coordenadas do primeiro ponto que você pegou e do último. Então esse é o dispositivo que você tem que montar. Você tem que começar de um ponto e tem que escolher um sentido de percurso, né, de ponto a ponto. Tanto faz você escolher no sentido horário ou no sentido anti-horário, tanto faz. No meu caso eu escolhi o horário porque eu tenho que escolher um dos dois, né? Ok, montado o dispositivo, aí você tem que multiplicar as diagonais da mesma forma como você faz lá no determinante. Então vou pegar aqui a primeira diagonal, é menos 4 vezes 4, que dá menos 16. A segunda diagonal é menos 2 vezes 5, que dá menos 10. A outra diagonal é 7 vezes menos 1, que dá menos 7. A outra diagonal é 1 vezes menos 2, que dá menos 2. Então essas diagonais aí nesse sentido, né? Essas 4 diagonais aí, nesse sentido, você coloca do resultado que der, você anota. Agora, as outras, né, da mesma forma do determinante, você vai ter que inverter o sinal, certo? Então, você vai fazer aqui menos 2 vezes menos 2. Essa multiplicação aí vai dar 4, só que você vai ter que anotar lá menos 4. 7 vezes 4 dá 28 positivo, você vai anotar menos 28. 1 vezes 5 vai dar 5 positivo, você tem que anotar menos 5. Menos 4 vezes menos 1 vai dar 4. Aí você tem que anotar menos 4. Beleza. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa conta aí, né? Eu acho que eu já fiz aqui. Esse determinante vai dar menos 76. Né? Claro, você faz com calma aí, devagarzinho, da forma como você achar melhor. Quando você fizer essa conta, vai dar menos 76. Então, esse é o dispositivo em relação a esse polígono, né? A esse quadrilátero. A área, né, desse cara aí vai ser da mesma forma lá do triângulo. Você vai pegar o módulo do dispositivo que você fez, né, e vai dividir por 2. Então, você vai pegar 76 e dividir por 2, que vai dar 38. Né? Perceba que o resultado deu o mesmo, né? E teria que dar, porque você está calculando a área da mesma figura, certo? Lá deu 38. Dessa forma também tem que dar 38, ok? E é isso. Esse dispositivo aí não é em todo canto que você acha, certo? Mas ele serve para qualquer polígono, repito de novo. Inclusive para o triângulo, né? Só reforçar aqui, ó. Se você quiser fazer a área do triângulo com essa regrinha que eu fiz, você pode fazer também. Não tem problema. Então, se você tem um triângulo aqui, sei lá, vamos só... Tem um triângulo coordenada x1, y1. Aí você anota aqui, ó, x1, y1. Aí o outro vértice é x2, y2. Aí você anota aqui, ó, x2, y2. E o último, x3, y3. Aí você anota aqui também, x3, y3. E repete esse, né? x1, y1. Pronto, aí faz a continha, aí você consegue calcular a área fazendo a metade do módulo, ok? Pois beleza, era isso.